Boa noite, Anísia. Boa noite, a paz de Cristo Jesus. Amém, amém, minha irmã. Amém. Tudo bem, irmã? Tudo bem? Coloquei você já como o host aí, Giovanni. Então, você me ajuda aí colocando as pessoas dentro da sala, tá bom? Já estou admitindo, já. Obrigado. Tá ótimo, muito obrigado. Vamos dar mais uns 2 minutinhos e a gente já começa o nosso estudo hoje à noite. Alan. Sim. Mas tu vem, já está dando evento. Boa noite, dona Cleonice. Boa noite. Boa noite, mãe. Boa noite. Saí de uma aula, vou para outra. É. Quem que está hoje à noite aí pela primeira vez aí com o código de área 817? É o vô do avião. Hoje um set Apareça. A partir das 8h01. Não. Ô, Suzane, desculpa aí. Tu me dá remédio de novo. Peguei o saco e não peguei o remédio. Peguei o fio dental, não? É esse. Muito bem, acho que estamos na hora, né, para dar início. O Giovanni vai nos ajudando aí, colocando as pessoas que estão na sala de espera para o nosso estudo, mas nós já vamos dar início a esse nosso estudo. Vou pedir para o Giovanni, por favor, então, silenciar os microfones para a gente poder começar. Obrigado, Giovanni. Uma boa noite para todos. Que bom podermos estar aqui mais uma quinta-feira, né? Esse tempo gostoso que a gente tem juntos, essa comunhão tão gostosa, né? O bom ouvir esses boa noites, do sul até o norte, muito gostoso isso, e principalmente para a gente estar aqui para estudar a palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Neemias, lá no Velho Testamento. Hoje vamos falar sobre o capítulo 5. Então, se você está com a sua Bíblia, por favor, já vá abrindo aí em Neemias, no capítulo 5, onde nós vamos estudar hoje. Nós vamos fazer uma oração para começarmos o nosso estudo, e aí vamos entrar no capítulo 5 de Neemias. Estou vendo o Fábio aqui, nosso irmão de Petrópolis. Fábio, você poderia iniciar o nosso estudo hoje orando a Deus? Pode ser? Tem um pedido aqui que o nosso irmão Dirceu fez. Nós temos uma irmã nossa aqui na congregação no Guanabara, ela chama Eliane, e o seu pai faleceu hoje, né? Então, se você puder lembrar, né, de conforto, paz aí no coração dela, da sua família, com certeza temos vários outros pedidos, mas se você puder iniciar hoje para nós, eu agradeço. Sim, Alan. Vamos orar, então. Deus Todo-Poderoso, Senhor nosso Pai, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Pai, por podermos ser chamados filhos do Senhor,
Obrigado pelo perdão de nossos pecados que temos em Cristo Jesus. Obrigado pelo Espírito Santo, Pai, que habita em nós. Damos graça por todas as bênçãos que temos recebido do Senhor e queremos te engrandecer, te louvar, porque o Senhor é digno. Obrigado por esse estudo, por essas quintas-feiras que temos nos reunido com nosso irmão Alan, com todos os demais irmãos, para aprender do Senhor, através desse livro tão bom, tantos ensinamentos que temos na palavra do Senhor, para hoje, para o dia a dia hoje, para sermos servos melhores hoje. Muito obrigado, que o Senhor continue abençoando Alan, família, abençoe a Robin, também seus filhos. Obrigado por essa família abençoadora. Que o Senhor esteja confortando, Pai, o coração da nossa irmã Eliane, de todos os que estão próximos, que tiveram essa perda. Sabemos o quanto é doloroso, e somente o Senhor, nessas horas, para nos consolar, e através também dos irmãos, nos dá esse consolo. Que assim seja, Pai, com essa irmã. Que o Senhor também tenha misericórdia de todos que precisam da intervenção do Senhor na saúde. Reconhecidamente somos limitados, mas com o Senhor nós podemos, ó Pai, muito mais, através da fé, como temos aprendido com Neemias, através do nosso irmão Alan. Conduza, Pai, nossa reunião agora, e em Cristo Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Muito obrigado, Fábio. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse nosso estudo de quinta-feira. Semana passada, nós começamos a ver o capítulo 4, e nós falamos, não é, que quando as coisas estão indo muito bem, o nosso inimigo não gosta, e ele começa a criar problemas. Vimos isto na semana passada, não é? Com ataques vindo de fora. Você se lembra que o povo inteiro na cidade lá de Jerusalém, vimos no capítulo 3, né? O povo inteiro ali trabalhando juntos na edificação dos muros, das portas em volta da cidade de Jerusalém. E eles haviam chegado até a metade dos muros, haviam feito um trabalho muito bom, um trabalho em equipe. Mas, quando as coisas estão indo bem, o inimigo ataca. Então, vimos na semana passada, no capítulo 4, que o inimigo ataca por fora, tentando desanimar, desencorajar, destruir o trabalho. E nós falamos sobre algumas maneiras que o inimigo ataca, né? E falamos um pouco sobre zombaria, lembra disso, né? Ridicularização. Falamos um pouco sobre intimidação, falamos sobre desencorajamento e falamos sobre temor, medo. São maneiras que o nosso inimigo nos ataca no dia a dia, tentando nos desanimar, nos desencorajar a fazer o trabalho para Deus. E se nós não tomamos cuidado, nós ficamos realmente desencorajados. Não é fácil o que nós estamos falando. Não é? O mundo aí fora oferece tantas alternativas, vamos dizer assim, para o trabalho do Senhor. Para uma pessoa ser honesta, não é? Para alguém ser um servo e uma serva fiel a Deus. Então, o nosso inimigo, ele sabe como tocar no ponto fraco. E ele ataca muitas vezes por fora, ataques vindo de fora. Mas, se nós ficarmos fiéis e ajudarmos uns aos outros, o nosso inimigo não vai ter como vencer. Não é? Essa é a mensagem de Neemias. Agora, muitas vezes, quando o inimigo tenta vir por fora e ele não consegue, ele vai tentar atacar de dentro. Então, o nosso inimigo, ele ataca de fora para dentro e de dentro para dentro. Então, ele vai tentar de fora primeiro, com esses ataques que nós falamos já, não é? Intimidação, zombaria, desencorajamento, temor, medo, não é?
Mas muitas vezes isso não vai desencorajar. Agora, nós vamos ver no capítulo 5, o inimigo atacando por dentro, de dentro do próprio povo judeu. E uma das armas que o nosso inimigo usa para destruir o trabalho do Senhor de uma maneira interna é o que eu vou chamar de egoísmo. Egoísmo. Nós vamos ver isso aqui no capítulo 5, né? Se o nosso inimigo consegue que nós pensemos, olha, eu é que consigo, né? Eu é que sou a pessoa boa. Não importa os outros, eu quero pensar só no que é melhor para mim. Se o nosso inimigo consegue que nós pensemos assim, de uma maneira egoísta, a vitória para ele se torna mais fácil. E muitas vezes não é somente que nós queremos a nossa maneira, a minha maneira, mas nós queremos que os outros queiram também a nossa maneira, não é? A minha maneira. Muitas vezes não é suficiente eu querer fazer o que eu quero, mas eu quero que os outros também façam aquilo que eu quero. E aí entra o egoísmo. E essa é uma das grandes maneiras, assim, bem de leve, bem discretas, e a gente não acaba não percebendo que o nosso inimigo usa de dentro do próprio trabalho para destruir o trabalho. E o capítulo 5 vai mostrar agora como é sério, como é profundo este tipo de pecado, né? Porque estamos falando de um pecado, egoísmo. Como é profundo esse tipo de pecado no coração humano. O ser humano, se não tomar muito cuidado, é muito egoísta, né? Ele quer que seja feito da sua maneira. Ele quer que os outros façam da sua maneira. Ele quer o melhor para si. E o inimigo usa muito isso. Nós vamos ver isso aqui no capítulo 5, esse cuidado que nós devemos ter, e como Neemias nos ensina a combater esse egoísmo, através do amor, né? Do amor uns aos outros. Vamos ler, então. Alguém pode ler para a gente os versículos de 1 a 5 do capítulo 5, Neemias 5, 1 a 5, tá bom, Dirceu? E vamos ver essa parte do egoísmo aqui dentro do próprio povo lá em Jerusalém. Pode ler, Dirceu. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Neemias capítulo 5? É o 5? Você falou do 1 a 5? Do 1 ao 5. Então. Opa. Desculpa. Capítulo 5, versículos do 1 ao 5. Não, irmão, o senhor está lendo o capítulo 4, e é o capítulo 5. Desculpa. Tudo bem. Então, Neemias 5, de 1 a 5. Isso. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam, somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo, para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. Eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos, as nossas vinhas
já são de outros. Obrigado. Olha só que tristeza o que nós estamos ouvindo aqui, né? Estamos vendo um grande clamor do povo. O povo está triste, o povo está em prantos, né? Interessante isso. No meio de um grande Deus, lembra lá o capítulo 1, Neemias, então, orando a Deus, e ele fala um grande Deus. Nós temos uma grande obra acontecendo, essa reconstrução dos muros. Agora nós estamos ouvindo um grande clamor. O povo está triste aqui, neste momento. E não era um clamor contra os seus inimigos. Né? Interessante isso. Era um clamor contra o próprio povo, contra os seus irmãos judeus, judeus entristecidos com outros judeus. E nós vamos entender o porquê disso. No versículo 1, né? Até mesmo as mulheres estavam reclamando, o que não é comum, ou não era comum, né? Vamos dizer assim, na sociedade judaica. Não era uma coisa comum de você ouvir as mulheres reclamando. Agora aqui, no capítulo 5, versículo 1, homens e mulheres. É algo, talvez, nunca visto antes. Né? É algo muito triste. Esse clamor que o povo está levantando contra ele mesmo, contra os seus irmãos. E nós vemos aqui nos versículos de 2 a 5, 4 razões, né? Pode chamar talvez de 4 grupos diferentes de judeus que estão reclamando. E do que eles estão reclamando? Um grupo ali no versículo 2 parece que não tinha nem terras para cultivar e eles estão precisando de comida. Estão com fome. No versículo 3, você tem um outro grupo, né? Talvez aqueles que tinham terras, mas eles precisaram penhorar as suas terras para poder comprar comida. Então, olha, eu te dou a minha terra e você me dá um pouco de comida. Lembra um pouco lá o que aconteceu lá no Egito, né? Na época de José, né? Lembra? As pessoas trocavam as suas terras por comida, trocavam o seu gado, os seus animais por comida, né? Lá era talvez uma coisa mais comum. Aqui nós estamos falando do próprio povo de Deus, né? Um terceiro grupo de pessoas, no versículo 4, aqueles que não tinham condições de pagar os seus impostos. E no versículo 5, nós vemos que tinham alguns judeus com mais posses do que outros, que estavam explorando os seus irmãos, até usando-os como escravos. Olha só que coisa triste que nós estamos vendo aqui. Interessante que, se você volta na lei de Moisés, lá no livro de Deuteronômio, o judeu, ele tinha possibilidade, vamos dizer assim, ele tinha direito de emprestar dinheiro para um outro judeu, mas ele não podia cobrar juros. Olha só, né? Eu empresto R$100 para você, você me devolve R$100. Não era permitido ao judeu cobrar juros dos seus irmãos. Um judeu não podia escravizar um outro judeu. Olha só como é que o povo estava, né? Numa tristeza geral. Mas em Jerusalém, nós encontramos, então, Neemias nessa situação, que está encontrando judeus tomando vantagem dos seus irmãos judeus.
querendo somente para si, né? Egoísmo. Querendo ficar ricos, vamos dizer assim, à custas dos seus irmãos. Olha só que problema. No capítulo 4, nós vimos ataques vindo de fora, né, para tentando desanimar o povo. Agora nós estamos vendo o inimigo atacando por dentro. Egoísmo, pessoas ali do próprio povo, querendo ser melhores do que outras e tomar vantagem daqueles seus irmãos que tinham menos posses, né? Que tinham menos condições para poder ganhar mais ainda. E esse era um grande problema que Neemias vai ter que enfrentar agora. Olha só, eles estão animados, conseguiram chegar até a metade dos muros, ataques vindo de fora, mas eles ficaram firmes, confiantes em Deus. Lembra? Nós vimos ali no capítulo 4, né? Juntos, unidos, tendo mais força, olhando para o tamanho de Deus e não para o tamanho dos problemas. E agora o inimigo vem e começa a causar problemas por dentro. E o povo se mostrando egoísta. E acredito que não é muito diferente para você e para mim hoje em dia, não é? Quantos exemplos você poderia dar aonde você trabalha, na congregação aonde você serve a Deus, de ataques vindo de fora, não é? Para tentar desanimar o trabalho, de ataques vindo de dentro para tentar desanimar o trabalho. Nós não estamos falando aqui daquilo que o apóstolo Paulo vai falar lá no livro de Atos, né? De lobos em pele de cordeiros, de ovelhas. Não é esse tipo de problema por dentro. Aqui nós estamos falando de egoísmo. São pessoas querendo somente o seu jeito. Que todo mundo faça aquilo que você quer, né? Isso causa um problema muito grande, porque a confiança agora fica na própria pessoa e não mais em Deus. Isso vai desanimar o povo, vai causar intrigas e brigas dentro do povo. No meio desse grande trabalho, olha só, com certeza Neemias vai ter que parar o trabalho para resolver esse problema. E é isso que o inimigo quer, né? Ele quer que o trabalho pare. Egoísmo. Então, vamos analisar bem nossas vidas, né? Não vamos pensar no nosso vizinho, não. Vamos pensar em nós, né? Vamos analisar bem nossas vidas. E vamos ter certeza de que nós não estamos tendo comportamentos assim, né? Egoístas. Ah, não, tem que ser do meu jeito. E quando eu não gosto do seu jeito, eu vou causar um problema, porque eu quero que seja do meu jeito, né? Isso vai desencorajando, enfraquecendo, e o trabalho vai ter que parar, porque esses problemas terão que ser resolvidos. Vamos continuar a leitura, e aí eu quero ouvir alguns comentários. Quem pode ler agora do versículo 6 até o versículo 13? Vamos ver como é que Neemias vai começar a tratar deste problema. Do 6 ao 13, quem pode ler para a gente? Pode ler, Sérgio? Ler. Pode ler, por favor. Quando ouvi as reclamações e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível, nós compramos de volta
nossos irmãos judeus, que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo os seus irmãos, assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso prossegui. O que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus, para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. Eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou, e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa, tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a assembleia disse amém, e louvou o Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu. Obrigado. Olha só que situação, né? Quanto tempo será que não durou essa assembleia aí, vamos dizer, né? Esse grupamento de pessoas que Neemias teve que chamar atenção, né? Quanto tempo? A gente não sabe. O texto aqui não fala. Mas, com certeza, fez com que a obra parasse. Ele teve que resolver esse problema de egoísmo dentro do povo, não é? Uma coisa é enfrentar os inimigos. Outra coisa é enfrentar os próprios irmãos, não é mesmo? Muito mais fácil a gente brigar e tentar resolver as coisas com os de fora do que com os próprios irmãos. Já era difícil com todos aqueles ataques de fora, né? Nós vimos na semana passada que nos 4 lados dos muros da cidade, né? Norte, sul, leste, oeste, os inimigos estavam tentando atacar. Já não era fácil. Mas agora, resolver essa dificuldade de dentro dos próprios irmãos, com certeza não era uma tarefa fácil para Neemias. E olha como é que ele resolveu. Talvez seja um bom exemplo para nós, né? Tentarmos ajudar e resolver algumas questões internas. Primeira coisa que nós vemos Neemias aqui no versículo 6, né? Ele ficou furioso, né? Ele ficou aborrecido, ele ficou bravo com o que ele estava ouvindo do povo. Eu acho que isso me ajuda a lembrar um pouco lá de Moisés, quando Moisés desceu do monte, lembra disso? E ele quebrou as tábuas. Talvez ajude a lembrar Jesus, quando ele entra no templo e ele derruba todas aquelas mesas dos cambistas, lembra? Talvez a gente entenda um pouco melhor isso agora. Eram coisas internas, né? O próprio povo brigando entre si, sendo egoístas, querendo só o melhor para si, tirando vantagem dos outros. E Neemias fica muito bravo com essa situação. E provavelmente essa situação já estava acontecendo antes da reconstrução dos muros, né? Não era algo que o povo estava lidando com isso neste momento, mas era algo que o povo já estava fazendo errado há muito tempo. Então, ele ficou muito bravo com essa situação. Olha o versículo 7. Ele faz uma avaliação de tudo. Eu acho isso muito importante.
Muito importante, né? Em vez de Neemias tomar uma decisão afoita e brigar com todo mundo, ele vai fazer uma avaliação. Neemias era um homem muito sábio. Você lembra quando ele chega em Jerusalém? Ele passa alguns dias avaliando toda a situação primeiro, para depois ir conversar com o povo sobre como fazer da melhor maneira. Lembra disso? Agora aqui ele está fazendo a mesma coisa. Ele está vendo muita coisa errada. Ele ficou muito bravo, furioso, mas antes dele falar qualquer coisa, ele vai fazer uma avaliação, né? Ele vai pensar muito bem no que está acontecendo. E só então ele vai chamar o povo para ter uma conversa. E aí, quando ele chama o povo para ter a conversa, nos versículos de 7 a 11, aí ele vai repreender o povo. Aí ele vai falar algumas coisas interessantes sobre o povo. E essa repreensão veio mais com um sentido positivo do que com um sentido negativo. Ele vai lembrar os irmãos do amor que eles têm que ter entre si. Ele vai lembrar os irmãos do amor que eles têm que ter pela lei de Deus. Ele vai lembrar dos irmãos do propósito que Deus tinha com a nação judaica. Ele vai lembrar esses irmãos da própria vida pessoal de Neemias, o seu exemplo, né? Vamos ler de novo os versículos de 7 a 11 para ver se a gente consegue captar essa repreensão de Neemias mais de um jeito positivo do que negativo. Pode ler alguém de novo os versículos de 7 a 11, por favor? Diz assim: ouvindo eu, pois, o seu clamor, estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter sido considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e os magistrados e lhes disse: sois usuários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós, outra vez, negociareis vossos irmãos, para que sejam vendidos a nós. Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom que o fazeis. Porventura não devias andar no temor de nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios e os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos, meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje. Vos peço as suas terras, as suas vinhas e os seus olivais, e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite que exigistes deles. Obrigado. Olha só, não é? Neemias está lembrando o povo, olha, nós compramos o povo de volta. Eles eram escravos, não é? Nós éramos escravos. Neemias se coloca no meio ali do povo até pouco tempo atrás. E nós fomos comprados de volta, né? Nós temos a nossa terra de volta, nós temos a nossa cidade de volta, não é? Olha o amor que um irmão tem pelo outro. Como é que vocês podem agir dessa maneira? O versículo 9, né? Olha, vocês devem andar no temor do nosso Deus. Olha, tem que ter amor pela lei de Deus, não é? Tem que lembrar do que Deus está fazendo com a nossa nação, nos tirando da escravidão, e agora estamos escravizando todo mundo de novo. Olha só o que Neemias está repreendendo, mas de uma maneira positiva, em vez de uma maneira negativa, não é?
E ele dá um próprio exemplo dele e dos seus oficiais. Olha, nós temos emprestado, e com certeza não ia cobrar juros, né? Lógico que não. Nós temos emprestado, à medida das nossas posses, dinheiro para essas pessoas. Como é que vocês estão emprestando e cobrando juros? E a resposta foi uma resposta tão positiva dessa assembleia, né? Eu vejo aqui, no versículo 12, né? Eles respondem para Neemias: nós vamos devolver tudo o que você citou, vamos fazer tudo o que você está nos pedindo. E não ficou só de palavra, não, né? Ficou em ação também, né? Olha que interessante, a assembleia toda disse amém, que quer dizer, né? Olha, nós vamos agir conforme o que nós estamos falando. Assim seja, né? Então, aquilo que foi falado, nós vamos fazer. E eles louvaram ao Senhor Deus. Olha que resposta positiva desse grande problema, né? Um louvor a Deus. Interessante ali no comecinho do versículo 13, né? Quando Neemias sacode a dobra do seu manto e diz: Deus assim sacuda da sua casa e dos seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Né? Se fosse tão simples assim hoje, né? Alguém faz uma promessa para você e você, olha, você pega a sua camisa, né? Dobra ela, sacode ali um pouquinho e fala: ó, Deus vai fazer a mesma coisa com você, hein? Se você não cumprir a sua promessa, né? Mas era assim que o povo fazia. Nós temos até alguns exemplos no livro de Atos de pessoas fazendo algo bem semelhante, né? Para mostrar que as pessoas precisavam cumprir suas promessas. E o povo está respondendo muito positivo com relação a esse grande problema. Pois não, João? Amado irmão, é um bom exemplo esse livro, né? Porque nos mostra que nós que éramos mortos antes, nos tornamos um templo poderoso porque o nosso Pai, né, habita em nós. Nesse mundo de trevas, se eu me sentir sozinho, ou eu magoar um irmão, né, pela falta de maturidade, quando eu me tornei a igreja do Senhor, com certeza vou enfraquecer esse irmão. Então, vai vir momentos que eu vou me lembrar do meu passado, de coisas, de palavras de mágoas, ou algumas atitudes. E como é bom a gente ter esse coração de arrependido, né? E lá no começo do 5, a gente vê as mulheres envolvidas, a maioria das mulheres e o povo, porque os homens estavam empenhados nas obras, né? Então, essa união nos mostra que quando a gente lá em Romanos 10, 9, a gente, com a nossa boca, confessamos em seguir o nosso Jesus e cremos que, né, que o Pai ressuscitou eles. Então, é preciso a maior união de toda a igreja no mundo, sabe? E nesse amor de um ajudando o outro, para que ninguém retroceda, como a palavra diz, né? Que ninguém retroceda, que não agrada a Deus. Mas se nós continuarmos nos perdoando e nos cuidando, como está escrito lá em Atos 28, 20, né? Que estamos aqui para cuidar um ao outro, com certeza a gente vai continuar fortalecidos, e mesmo em cima desse mundo, sabe, de perseguição, de muitas tristezas, nós seremos vencedores. Obrigado, João. Muito bom, né? Lica, pois não? Eu queria só dar assim, um comentário, né? Que eu vejo aqui que Neemias, tanto ele é humilde, né? Porque ele se colocou, né, no lugar, e o amor, né? O amor que ele usou para repreender esses irmãos, ele analisou a situação direitinho e repreendeu, mas ele repreendeu com amor. Sim. É muito interessante. Muito interessante. Não é lógico, ele tinha toda a condição, ele era talvez ali o principal, né? Depois nós vamos ver que ele até se torna governador, né? Por um tempo.
Ele tinha todas as condições de realmente falar com dureza, e ele fala com dureza, mas ele fala de uma maneira positiva, né? Olha, como que vocês podem fazer isso? Nós acabamos de ser comprados da escravidão, né? Nós temos a nossa terra, temos a nossa cidade, não é? Temos a lei de Deus que nos ensina que não devemos fazer isso. Como que vocês estão fazendo, né? E o povo, ele mostra, então, cai né? em si, né? Cai em si, entende o seu erro e vai realmente prometer e vai cumprir. Nós vamos ver que o povo realmente vai cumprir aquilo que eles estão ali prometendo, né? Então, um problema grande... Como é que é? E é isso que nós devemos fazer hoje, né, irmão Alan? Quando um irmão estiver errado, ou com esse tipo de situação, com esse egoísmo que às vezes a gente mesmo não percebe, nós temos que repreender esse irmão, ou conversar, ou chamar atenção, que seja, mas com amor, né? Para que esse irmão não se aborreça e venha se afastar, né? Sim, verdade, né? E a gente vai ver os resultados positivos de tudo isso. Muito bom. Tem mais dois aqui, o Fábio e depois a Rosângela. Aí eu quero ir para o nosso ponto final aqui, por causa do nosso tempo. Pois não, Fábio? Alan, é proposital que Neemias tenha começado com os nobres e os magistrados? Explica um pouquinho mais o que você está querendo dizer aí. Proposital em qual situação, Fábio? Que ele tenha começado a tratar do problema de tantos grupos, ele tenha começado com os nobres e os magistrados. Será que tem algum propósito nisso? Alguma razão de ser? Aonde que você viu isso? Ali no versículo 7? Isso. Sim. Vou dar o meu comentário pessoal. Acredito que eram esses aí que deveriam estar dando o exemplo, eram esses que estavam agindo errado, né? Os que tinham mais condições, né? Os que tinham mais posses financeiras, que deveriam ser aqueles que estariam ajudando os outros, estão agindo de uma maneira inversa, né? Estão tentando escravizar mais ainda, estão tentando ganhar vantagem em cima daqueles que têm menos. E Neemias vai chamar a atenção deles, não é? Então, eu creio que é uma coisa proposital, sim, Fábio, que ele menciona esse grupo de pessoas, né? Infelizmente, eram eles que estavam agindo errado, né? Antes dele ser governador, ele era o quê? Qual é a posição dele, uma vez que o povo respeitava ele? Você lembra que ele era o copeiro do rei, né? Copeiro do rei, pois é. Aí o povo todo reclamava para ele, fazia tudo. Qual era a posição Isso, mas dele? lembra, ele era o copeiro do rei lá onde o rei estava, lá na Medo-Pérsia, né? E ele vem agora aqui para ajudar o povo que estava em Jerusalém. Sim. Logicamente que ele vem com uma caravana muito grande, né? Ele vem com madeiras e materiais para reconstrução dos muros e das portas, e logicamente que ele vem com bastante respeito. E o povo respeitava ele, né? Sim, ele era um dos judeus. E ele sai daquele lugar confortável onde ele estava para ajudar o seu próprio povo. Então, o povo viu nele um homem assim, né? E ele não é que ele estava impondo o respeito, mas ele estava ganhando o respeito pela maneira como ele estava agindo, né? O povo reclamou para ele porque ele tinha essa posição, né? Tá, obrigada. Com certeza. Pois não, Rosângela? Oi. Então, Alan, no capítulo 9, eu acho que o Neemias, ele nos dá um exemplo muito bom, que ele diz que é para nós nos mantermos no temor a Deus e no amor à palavra, por conta dos inimigos. Versículo 9, né? Isso. Se a gente se mantém consciente, firme, passa essa segurança do que a gente está acreditando, a gente vai acabar intimidando as humilhações que a gente acaba passando, as ironias, né?
Então, é você ter a certeza do que você acredita e do que você está defendendo, por conta dos inimigos. Você vai acabar Sim. intimidando. Eu creio que ele deixou isso, assim, pelo menos para mim, um pouquinho claro. Obrigado, Rosângela. Está muito certo. E, infelizmente, o inverso também é verdadeiro, né? A recomendação de Neemias aqui no versículo 9 é, olha, lembrem da lei de Deus, né? Lembrem de tudo que Deus fez para vocês, porque senão, se vocês agirem de uma maneira vergonhosa, de uma maneira errada, os inimigos vão zombar de vocês. Ah, você se diz cristão, né? Ah, você se diz cristã e faz essas coisas? Olha só, né? Então, nós temos que tomar cuidado com o nosso exemplo, não é? Porque senão a gente pode, infelizmente, trazer muita zombaria de fora. Ah, mas olha, aquela igreja lá que se diz de Cristo, olha o que as pessoas andam fazendo fora das quatro paredes, não é? E vai trazer muita zombaria, vai trazer, infelizmente, descrédito. E o nome de Deus não vai ser louvado. Então, é uma boa lição para nós hoje também, né? Quando formos agir de uma maneira que não devemos, vamos lembrar da lei de Deus, vamos lembrar do temor de Deus, vamos lembrar de quem nós somos filhos e filhas. Que a gente quer atrair as pessoas, né? A gente não quer repelir as pessoas. Muito bom, obrigado, Rosângela, né? Agora, Neemias termina o capítulo 5 falando um pouco mais sobre ele, e não era de uma maneira orgulhosa. De jeito nenhum nós entendemos Neemias como um homem orgulhoso, mas ele estava mostrando que mesmo ele, tendo tudo o que ele podia ter, todo o conforto que lhe era devido, ele não agiu assim. Ele estava no meio do povo, ajudando. Nós já vimos no capítulo 3, Neemias ali colocando a mão na massa, né? Literalmente, né? Ajudando na construção dos muros. E nós vamos ver agora Neemias terminando tudo isso, dando o seu exemplo para solidificar aquilo que ele está pedindo para o povo. Ele não está falando como muitas pessoas falam hoje, né? Olha, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, não é mesmo? Alguma coisa assim, né? Talvez em outras palavras. Neemias está dizendo, olha, faça o que eu mando, porque eu também estou fazendo o que eu mando. Então, ele vai dar o seu exemplo. Olha, a nossa aula hoje não é de política, né? Mas nós vamos ter uma eleição aí domingo. Vamos cuidar bem do nosso voto, né? Vamos pensar bem em Neemias. Neemias é um bom exemplo para os políticos de hoje, né? Neemias coloca a sua nação à frente do seu próprio ganho. Ele não está pensando nele. Ele está pensando no seu povo, na sua nação, na sua cidade, não é? Nessa reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Leia alguém para a gente, por favor, os versículos 14 e 15. Olha só que exemplo que ele está dando para o povo aqui. Pode ler para a gente 14 e o 15 só. Posso ler? Também desde o dia em que fui nomeado seu governador da terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, meus irmãos comemos o pão devido ao governador, mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram o pão e vinho, além de 40 ciclos de prata até os seus moços
dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Olha só, né? Durante 12 anos que Neemias já estava ali, né? Acredito que já tenha se passado esse tempo aqui aonde nós estamos na nossa história. Ele nunca usou esse tempo de 12 anos para coisas pessoais, mesmo ele tendo direito, não é? Lembra quando o povo queria escolher um rei, porque as outras nações tinham um rei, eles queriam ser como as outras nações? E Deus, então, lá em 1 Samuel, lembra? Diz para Samuel dizer para o povo os direitos que um rei teria. Lembra disso? Ah, quanta coisa o rei ia poder fazer, né? E mesmo assim o povo disse: nós queremos um rei. O governador tinha certos direitos. Essas coisas aqui que Neemias coloca no versículo 14 eram alguns direitos que os governadores tinham. Mas Neemias está colocando de lado esses direitos, porque ele está vendo as condições em que o povo está, né? Como é que eu posso ter todos esses luxos se a cidade está destruída, se as pessoas não têm nem dinheiro para comer? Então, ele tá mostrando, ele disse, né, nos versículos de 7 a 11, é isso que vocês têm que fazer. Mas eu não estou só mandando, eu também estou fazendo isso que eu estou pedindo para vocês. E ele continua dando esse exemplo, né? Os seus ajudantes também, aquelas pessoas que estavam ali com ele, não usaram o dinheiro que poderiam ter usado para pagar suas despesas pessoais, mas eles usaram o seu próprio dinheiro, né? Um bom exemplo que Neemias está mostrando ali para o povo. Acredito, a Maria Helena vai falar alguma coisa, mas deixa eu só falar mais duas coisinhas antes, e aí eu dou a palavra para ela. Acredito que isso mostra para nós algumas características importantes de um bom líder, né? E eu uso essa palavra líder não no sentido de cabeça, né? Porque cabeça é somente Cristo. Mas Cristo deixou os homens aqui nesta terra para liderarem a sua igreja, não é? Para ajudarem a sua igreja a continuar dentro do Evangelho. E eu creio que o Neemias está nos mostrando que um bom líder, ele se sacrifica em silêncio para o bem dos outros. Mesmo que a coisa esteja pesada para o lado dele, ele vai ficar em silêncio para o bem dos outros. Ele não vai causar problemas. Não é? É confiança em Deus. Deus está olhando tudo, Deus está vendo tudo, Deus sabe como é que as pessoas estão agindo, e um bom líder, ele vai se sacrificar, assim como Neemias está fazendo. Um bom líder nunca toma proveito da sua posição por um ganho pessoal. Nunca. Ah, eu sou o evangelista aqui e vai ser da minha maneira. Não. Né? Ah, eu sou um dos presbíteros aqui e vai ser desse jeito. Não. Não é assim que um bom líder age, não é? Porque aí é uma liderança por oposição, né? Não é uma liderança por respeito. E Neemias está ganhando esse respeito do povo por sua maneira de ser. Então, um bom líder nunca vai aproveitar da sua posição para tentar um ganho pessoal. Importante isso no nosso trabalho para Deus, não é? Nós temos que ser pessoas humildes, não orgulhosas.
Nós não sabemos tudo, nós não conhecemos tudo, somos falhos, vamos errar, né? Então, temos que reconhecer isso e confiar em Deus para o trabalho continuar sendo muito bem feito. Pois não, Maria Helena? Só para eu me situar, Alan, por favor. Até o 4, Neemias está reconstruindo os muros de Jerusalém. No 5, ele já é governador há algum tempo. Sim. É isso, ele foi nomeado. Por isso é que ele recruta nobres e magistrados, porque estão ali no mesmo patamar e ele os chama à responsabilidade, né? Sim, a gente não sabe exatamente quanto tempo se passa entre um capítulo e outro, né? A gente está lendo o livro de Neemias como se fosse, vamos supor, uma semana para outra, né? Mas não é bem assim, né? Então, com certeza, eles estão reconstruindo os muros, ainda vão estar reconstruindo os muros. Nós vamos ver no capítulo 6, na semana que vem, que a oposição continua, né? Já se passou um tempo, e aqui a gente entende que talvez uns 12 anos, não sei se ele era governador assim que chegou ou não, talvez ele viesse lá do rei, né? Com essa função de governador, né? Então, a gente está tentando ver vários anos depois, mas já se passaram alguns anos. E ele agora o muro de Jerusalém ainda não foi reconstituído totalmente, né? Ainda não. Eles ainda estão nessa construção aí, tá? Mas nós vamos ver que a construção não vai levar muito tempo, não. Nós vamos ver um pouquinho no capítulo 6 depois, vai explicar um pouquinho mais. Então, essa cronologia, muitas vezes, fica um pouco perdida, né? Mas ele já estava lá em Jerusalém por algum tempo. Pode ser que depois a pessoa que vai escrever este livro, e talvez nem seja o próprio Neemias, né? Pode ser que seja ele, talvez não. Pode ser que essa pessoa, então, está escrevendo e já sabia que Neemias ficou como governador uns 12 anos. E coloca isso no meio desse tempo que nós estamos falando. Então, tem algumas coisas que a gente tem que realmente considerar, né? Tá bom? Muito obrigada. Mariana, de nada. O Giovanni pode falar sim, depois eu quero só falar alguma coisinha a mais para a gente fazer o nosso término aqui hoje. Rapidinho, só para ajudar a questão cronológica. No capítulo 2, versículo 1, o Neemias procurou o rei no mês de Nissan, que é março, abril, do 20º ano de Artaxerxes, do rei, no 20º ano. No versículo 14 do capítulo 5, Neemias fala, além disso, desde o 20º ano, ou seja, desde quando procurou o rei lá, fui nomeado governador, ou seja, dá a entender que ele sai de lá, nomeado para Artaxerxes governador das terras de Judá, até o 32º ano do seu reinado, de Artaxerxes, ou seja, aqui no capítulo 14, nós vamos chegar na próxima aula, já se passaram 12 anos do que Neemias é governador. Mas quem teria nomeado? O rei Artaxerxes. O próprio rei. O rei lá da Pérsia? Isso mesmo, né? Nomeou ele governador. Isso, ele vem com uma função muito específica. Lembra que o povo judeu, mesmo lá em Jerusalém, ainda está vivendo debaixo do domínio persa. Só que... Então é com autoridade mesmo. Só que esse rei agora está sendo muito mais bondoso com o povo por causa de Deus, né? Lembra? Deus havia falado que eles iam ficar no cativeiro 70 anos. Nós já estamos aí, depois de passar esse tempo, esse rei e outros, né, vão deixando o povo voltar, né? Já tinha um povo que voltou com Zorobabel, depois um povo que voltou com Esdras, agora um povo que está voltando com Neemias. Então, esses reis aí, mais para o finalzinho da dinastia persa, vão ser reis bondosos com o povo judeu, mas os judeus ainda viviam debaixo do domínio do povo persa. Tá? Obrigada. Tá ótimo. Olha lá, alguém leia para a gente fazer o término, o versículo 16.
capítulo 5, só o versículo 16. Vai pular o 14 e 15, então, é isso? O 14 e 15, eu acho que a gente já leu, não leu? Não. Já lemos. Já leu. Já lemos, sim. Já lemos quando a gente falou, né, que Neemias era um bom exemplo para os políticos então, mas de hoje. aí tá a resposta, então, que ele já saiu nomeado, que os outros governadores eram ruins. Então, tá, eu vou ler o 16. Ao contrário dos outros governadores, né, eu mesmo me dediquei ao trabalho deste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e não compramos nenhum pedaço de terra. Olha só, né? Já falamos de algumas qualidades, né, de um bom líder. Aqui tem outra, muito simples de ver e muito importante, né? Um bom líder trabalha junto com os outros na obra. Ele não fica só mandando, né? Ele trabalha junto, ele arregaça as mangas e ele está lá. Ele está lá limpando o prédio, ele está lá ajudando naquilo, ele está lá fazendo café, ele está ali abrindo as portas, ele está ali dando o ensino, ele está ali indo visitar as pessoas que estão doentes, ele está indo na casa daquela outra pessoa que fica lá do outro lado da cidade para trazer um estudo bíblico. É alguém que está trabalhando junto com o grupo. Olha só, né, que qualidades importantes que Neemias está nos mostrando aqui. Um baita exemplo, né? Um bom exemplo, sem dúvida, Sandra, do trabalho da igreja. Afinal, a igreja não é de nenhum de nós, né? A igreja é do Senhor Jesus. Nós todos trabalhamos na obra. Existem diferentes funções, como a gente entende, né? Em Romanos, né? E 1 Coríntios nos ajudam a entender isso. A igreja como um corpo, né? O cabeça é Cristo, o resto do corpo são todos os membros. Cada um tem uma função. Alguns têm função de liderança, mas nem por isso são mais importantes do que os outros. Então, um bom líder, ele está lá no trabalho. Ele está junto com todas as pessoas. Olha os versículos 17 e 18. Estamos terminando aqui o capítulo. Vamos ver o que a gente aprende aqui. 17 e 18. Eu vou ler para caso do tempo, então. Além do mais, 150 homens, entre judeus do povo e seus oficiais, comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados, à minha custa, um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigia comida destinada ao governador, jamais exigia, né? Pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Olha só, né? De novo, Neemias dando o seu exemplo para mostrar que ele não estava mandando e não fazendo. Ele estava cumprindo o que ele estava mandando, né? Repartindo os seus bens com o povo, ao invés de tomar vantagem do povo. Agora, eu gostaria de ser um desses 150 homens aí, viu? Que comia na mesa de Neemias, viu? Olha, um boi e 6 ovelhas e aves todos os dias. Todos os dias. Que delícia, hein? Imagina que churrasco. O povo gaúcho aqui que tá junto com a gente aqui devia fazer um excelente churrasco com tudo isso, né? Olha só que gostoso, não é? Mas o ponto aqui era que Neemias repartiu os seus bens. Olha, se você é um irmão que tem um pouco mais de posses financeiras, não é? Olha que bom exemplo aqui que Neemias está dando, né? Repartir os seus bens. Repartir aquilo que Deus tem te dado. Aliás, a gente aprende que nós somos administradores daquilo que Deus nos dá, né? Deus é o dono. Ele vai pedir contas depois de como é que nós usamos os bens que ele
graciosamente nos concede. E aqui Neemias, mais uma vez, acredito que está mostrando para esses nobres, né, para esses principais aqui, olha o que vocês deviam estar fazendo todos esses anos. Repartindo com o povo. Aí nós não teríamos o problema que nós estamos tendo hoje, né? Tendo que parar a obra para resolver esses problemas internos. E o versículo 19, para mim, é o mais importante desse capítulo inteiro. Olha só, lê alguém para a gente o 19, só para a gente terminar aqui. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Uma outra marca de um bom líder é que esse líder sempre se lembra de Deus. Sempre. Sempre. Está sempre pensando em Deus, sempre com Deus na mente. Neemias termina o capítulo aqui dizendo, né? Lembra de mim, Senhor Deus. Mas Neemias estava lembrando de Deus também, não estava? Né? Com certeza. Uma marca de um bom líder, essa confiança que Deus vai fazer a coisa certa, né? De que Deus está em controle de toda a situação. Resumindo, quando o inimigo tenta atacar por fora e não consegue, ele vai tentar atacar por dentro. E muitas vezes ele usa o egoísmo, é do jeito que eu quero. E as coisas começam a causar confusão. E o trabalho, infelizmente, vai precisar parar para resolver toda essa situação. Neemias nos ajuda a tentar entender um pouco melhor como resolver esses problemas de egoísmo. E ele vai conseguir. Mas, infelizmente, né, com esse problema resolvido, eles vão voltar agora para o seu trabalho de reconstrução dos muros e das portas, mas o inimigo não vai desistir, não. O inimigo vai continuar a perseguição, o desânimo. E nós vamos ver isso aí no capítulo 6. Tá? Outras maneiras que o inimigo vai tentar diminuir o nosso ânimo, a nossa vontade, né? A nossa coragem de trabalhar para o Senhor. Tá bom? Rosângela, tem um comentário? Alan, me lembrei da palavra certa, ele era generoso. Eu estava tentando lembrar essa palavra. Generoso, isso. Uma palavra bem muito rapidinho, boa. Alan. Muito boa, Alan, no capítulo 18, ele ensina aqui que ele divide por igual tudo que era dele de direito. Versículo e ele fala 18, assim, né? Isso, aí depois ele fala assim, ele divide e ele diz, nem por isso exigir o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Ele está dizendo aqui que ele não cobrava os impostos devidos, os benefícios que o povo deveria pagar ao governo. O que é que ele quer dizer aqui? Não, lembra que ele, como governador, ele tinha direito, entre aspas, a receber uma comida muito melhor do que o povo tinha. Mas ele está dizendo, nunca eu aceitei isto, né? Ou nunca exigi, vamos dizer, né? Comer a comida que os governadores poderiam comer, que teriam direito, porque eu estou vendo como é que esse povo aqui está sofrendo. Né? Tanto é que nos versículos anteriores, né? Quanta gente comia da mesa dele. Não é mesmo? Tá? Então, é isso que ele está querendo dizer. Ele está dizendo, olha, como é que eu posso estar sentado aqui nesse pedestal quando o povo todo está passando fome? Não, de jeito nenhum que eu vou. Comparando com hoje, irmão, comparando com hoje, seria que os políticos, governadores, etc., abrir mão do auxílio moradia, auxílio guarda-pó, e assim por diante. Seria bom mesmo, né? Com certeza. Misericórdia ele tinha, né? Misericórdia, sim, Valdivino, com certeza. Uma outra palavra muito boa aí, né? Um exemplo de homem. Muito bem, um ótimo exemplo para nós aqui, né? De, em primeiro lugar, tomar cuidado com os ataques de dentro e olhar para nós, para vermos se nós não estamos agindo como povo, né?
E depois no nosso trabalho com a igreja, né? Eu vou olhar um pouquinho para fora. Assim, não vou nem falar dos governadores, né? Eu estava numa... assim, eu tenho amigos que é de alguma denominacional, né? Igreja. E daí o pastor, ele é muito rico, e eu fico olhando assim, meu Deus, como ele consegue ir para casa, deitar naquela casa luxuosa e deixar tantos seguidores deles e até fanáticos e dormir tranquilo, né? Quando a gente deita na nossa cama, a gente eu lembro logo assim, meu Deus, tem gente que está dormindo no papelão. Então, imagina, né? Eu não vou nem nos governadores, mas é dentro até das próprias religiões, está pregando a palavra de Deus. E a casa dele é lindíssima, viu? É em Alphaville aqui, é maravilhosa. Eu digo, meu Deus, é bem complicado. Vamos tomar cuidado, então, para nós não agirmos com egoísmo, né? E para nós lembrarmos, né, que com o trabalho com a igreja, como nós estamos vendo com Neemias, todo mundo trabalha. Não tem aqueles que não trabalham e aqueles que trabalham. Não, isso não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Todo mundo trabalha, todo mundo tem as suas funções, todo mundo tem o seu tempo, não é? Todo mundo tem as suas condições, mas todo mundo trabalha. É isso que Neemias está nos mostrando, né? Essa organização, esse plano, essa confiança em Deus, né? Olha quanta coisa positiva que a gente pode aprender com esse livro. Né? Ontem eu estava lendo o número 5, né? Aí, se Jesus, não entendi quase nada, meu Senhor. Eu preciso assistir a aula do seu lado, número 5, para entender. Olha como foi bem hoje, né? Hoje eu entendi, nossa, que eu fiz a pergunta para o Senhor, que para mim, eu não estava entendendo por que eu estava reclamando, uma vez que ele, para mim, ele era só um servo do rei, né? E aí ele se tornou realmente governador, né? Então, maravilhoso. Sim. Obrigada pela aula de hoje, foi maravilhosa. Eu acho que todos nós já tivemos ou temos essas dúvidas, né, Sandra? Nossa, né? A gente lê algo e a gente não entende bem. Depois a gente vai ler de novo, a gente entende melhor, né? Ou então uma outra pessoa nos ajuda a realmente entender, todos nós. Um ajuda o outro e a gente vai realmente entendendo melhor, né? Isso, essa aula foi esclarecedora, porque agora, nossa, agora fiquei mais apaixonada por ele ainda. Olha, não sei se ele não tinha esposa, não, hein? Não, pelo amor de Deus, não é nesse sentido, não, é de irmão. Brincadeira, né, Sandra? Com certeza, logicamente, né? Obrigado pelo que você falou e todos nós somos assim, né? Nós precisamos aprender cada vez mais. Aprender cada dia. A gente morre de velho aprendendo. Hoje nós estamos falando da nossa aula. Eu tenho aula de faculdade e nós estamos falando, a gente morre de velho aprendendo. A vida é um aprendizado, né? E, nossa, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz de saber, sabe? Muito feliz. Muito bem. Desculpe. Olha, eu peço perdão a todos, nosso horário passa tão rápido. Meu telefone tocando, desculpe. Eu estou olhando aqui, já no meu reloginho aqui, são 9h24, né? Já passamos muito tempo aqui, né? Então, vamos terminar hoje, vamos fazer uma oração. Semana que vem, leia o capítulo 6. Nós vamos falar do capítulo 6. Já vai lendo, já vai conhecendo o capítulo 6, tá? Para a gente poder estudar juntos, tá bom? Vamos terminar orando aqui. Eu estou vendo o meu irmão aqui, Manuel, aqui de Campinas. Manuel, você poderia nos dirigir nessa oração final? Pode ser? Amém. Vamos orar. Então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Pai, por esse estudo maravilhoso, por esse dia maravilhoso. Senhor, venha nos capacitar, venha nos pôr no nosso coração, Senhor, tudo aquilo que temos aprendendo aqui, ó, Pai, na Tua palavra, como Neemias, ó Pai. Foi um exemplo para nós, ó Pai. Senhor amado, Senhor querido, que você venha, cada um dos irmãos, ó Pai, pôr no coração, no dia a dia, no seu trabalho, na escola, no seu lar, na sua família, para sermos exemplos, ó Pai, como Neemias está sendo aqui, ó Pai, na casa do Senhor, na obra do Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse estudo maravilhoso, que você venha abençoar cada irmão,
em todo o Brasil, ó Pai, que está acompanhando esse estudo, ó Pai. Em nome do teu Filho amado, nós te louvamos e bendizemos sempre o seu nome. Amém, Jesus. Amém. Muito obrigado, Manuel. Amém. Obrigada, seu Boa Alan. noite, Tchau. boa noite. Pagar isso Amém. aqui. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Boa semana. Boa noite, irmãos. Boa noite a Deus. todos. Giovanni, você pode, Obrigada, boa noite a todos. Boa você noite. pode me colocar como rosto Até de novo, terça. para eu poder apagar aqui? Obrigada. Eu vou sair que eu vou entrar em outra reunião agora. Boa noite para Obrigada. todos. Boa noite. Boa a noite. todos. Fiquem com Deus. Beijo no coração de todos, amados. Boa noite, Belinho. Boa noite, Belinho. Até a próxima aula. Amém, se Deus quiser. Amém.